Muito bem, a gente segue aqui falando de mais uma questão do movimento uniformemente variado. Essa questão aqui é da FEI, então vamos lá. Ele diz assim: o gráfico abaixo representa o espaço percorrido em função do tempo por um móvel em MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Esse aqui é o movimento uniformemente variado, né? Então, você percebe aqui no eixo Y, aqui, ó, no eixo vertical, a gente tem aqui as posições, aqui no eixo horizontal os tempos, as posições em metros, os tempos em segundos. Isso aqui é uma parábola, portanto aqui se trata de uma função do segundo grau. A parábola tem concavidade voltada para baixo, então a gente espera que a aceleração desse móvel seja negativa, porque a concavidade é voltada para baixo. Esse ponto onde a parábola toca o eixo Y aqui é a posição inicial, isso aqui é o S0. No instante 1 a posição dele é 20 e no instante 3 a posição é igual a zero. Então isso aqui é o estudo, né? Você olhando para o gráfico, você chega a essas conclusões. Então, lembrando, sempre esse ponto onde a parábola toca o eixo vertical, isso aqui é a posição inicial, isso aqui é o S0, ok? Bom, segue então lendo o texto, ele diz assim: pode-se afirmar que a posição do móvel no instante t igual a 0,5 segundos e a função horária da velocidade desse móvel são respectivamente. Bom, ele quer saber então, primeiro, qual que é a posição no instante t igual a meio e qual é a função horária da velocidade. Para saber a função horária da velocidade, você tem que saber a velocidade inicial e tem que saber a aceleração. Então, a nossa meta aqui, né, com esse gráfico, é descobrir qual o valor do V0 e qual o valor do A. Para isso aí, eu vou pegar dois pontos importantes que eu tenho aqui nesse gráfico, que é esse ponto lá em cima, quando t igual a 1, a posição é 20, e esse ponto aqui embaixo, quando t igual a 3, a posição vai ser igual a zero. Com esses dois pontos, eu vou usar a função horária do espaço e a partir daí eu vou achar o V0 e o A, que eu vou precisar para poder montar a função horária da velocidade aqui, ó. Então vamos lá, ó. A gente tem, primeiro tem a função horária do espaço, que é essa aqui, ó, S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Bom, quando a posição é 20, quando S é igual a 20, ó, quando S vale 20, quando S vale 20, o T vale 1. Então eu venho aqui, ó, quando S vale 20, o tempo é igual a 1. O tempo é igual a 1, ok? Não se esqueça que a posição inicial é 15, a velocidade inicial você não sabe e a aceleração também não sabe. Então a ideia agora é pegar esse 15 aqui daqui positivo, mandar para cá, vai ficar negativo. Vai ficar 20 menos 15, aqui vai ficar V0 vezes 1, que é o próprio V0. Aqui o t ao quadrado é 1 ao quadrado, porque o tempo vale 1, 1 ao quadrado é 1, então vai ficar só o A sobre 2. A sobre 2 é 0,5A. Eu posso deixar aqui em decimal, em vez de deixar em fração, vai ficar mais fácil. Isso aqui é uma equação. Agora eu vou para outra equação, onde eu tenho aqui que para t igual a 3, né? Para t igual a 3, eu tenho que a posição vai ser igual a zero. Então, para t, lá na fórmula, para t igual a 3, ó, para t igual a 3, a posição inicial vale zero. A posição final vai valer zero. A posição inicial aqui é 15, né? A posição inicial é 15, a posição final vai ser zero. Para t igual a 3, a posição final vale zero. Com isso aí, eu pego esse 15, que é positivo, mando para cá, vai ficar negativo. Aqui vai ficar V0 vezes 3, ou 3 vezes 0, na ordem dos fatores não alteram o produto. 3 ao quadrado é igual a 9, 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Então vai ficar menos 15 igual a 3 vezes 0, que é mais 4,5 vezes A. São duas equações que eu tenho, essa aqui e essa outra aqui. Bom, o que você faz agora? Monta um sistema com elas. Ó, 5V0, 5 igual V0 mais meio A. 5 igual V0 mais meio A. A outra, 15 igual 3V0 mais 4,5A. Menos 15 igual 3V0, menos 15 igual 3V0 mais 4,5A. A ideia aqui em cima é você multiplicar todo mundo aqui por menos 3. Para poder fazer esse V0 ficar menos 3V0. Eu posso cortar V0 com V0. Então, menos 3 que multiplica 15, menos 3 que multiplica 5 fica menos 15. Menos 3 que multiplica V0, menos 3 V0. Menos 3 que multiplica meio, aqui vai ficar mais com menos, né? Fica menos 1,5A. 3 que multiplica 0,5 dá 1,5. A linha de baixo você copia como está, ó. Repete aqui embaixo. Aí você soma, ó.
deve 15, deve 30. Aí menos 3 vezes 0 mais 3 é 0, corta. Ó, tenho 4,5A, gastei 1,5A, fiquei com 3A, né? 1 menos o outro fica 3. Aí o 3 vem dividindo aqui o 30, então a aceleração deu menos 10 metros por segundo ao quadrado. Claro, é negativa mesmo, ela tem que ser negativa, porque a parábola tem concavidade voltada para baixo, né? Boca para baixo. Então, era de se esperar que a aceleração desse negativa. Aí depois você segue aqui descobrindo o valor do V0. Para isso aí você pode pegar a primeira equação lá em cima, essa aqui que você montou, ou a de baixo. Acho mais fácil pegar a de cima aqui, ó. A de cima é 5 igual a V0 mais meio A. Ó, 5 igual a V0 mais meio A. Só que o A vale menos 10, ó, troca o A por menos 10. Menos, aqui vai ficar, ó, mais com menos fica menos. Meio vezes 10 vai ficar 5. Aí o 5 negativo vem para cá, fica positivo. Então, o V0 deu 10 metros por segundo. Ou seja, a velocidade inicial do móvel é 10 metros por segundo e a aceleração menos 10 metros por segundo ao quadrado. Com isso aí eu consigo montar a função horária da velocidade que ele quer. Ó. V igual a V0 mais AT, o V0 igual a 10. Ó, V0 igual a 10. Põe aqui o V0 igual a 10. O A é menos 10, A é menos 10, A é menos 10. Montou a função horária da velocidade, ok? Agora resta descobrir qual é a posição do móvel no instante 0,5, né? Que é a pergunta aqui, ó. Pode-se afirmar que a posição do móvel no instante 0,5 segundos é, vamos lá, você pega a função horária do espaço, que é essa aqui, o S0 igual a 15, que você já sabe lá do gráfico, o V0 deu 10, ok? Ó, V0 deu 10, joga lá o V0 igual a 10, o T tem que ser meio, A igual a 10, 10 negativo, né? Ó. A igual a menos 10, troca o A para menos 10, copio 2 embaixo, o T igual a meio ao quadrado. Então você faz assim, ó, 10 vezes meio vai dar 5. 10 divide por 2 vai ficar 5. Meio ao quadrado vai ficar 0,25. Aí 5 vezes 0,25 dá 1,25. 15 mais 5 igual a 20. 20 menos 1,25, 18,75. Então, 18,75 metros, isso aqui é a posição do móvel no instante t igual a meio. Então, a alternativa correta nossa aqui é a alternativa A. Ó, a posição inicial, 18,750 metros, e a função horária da velocidade, 10, V igual a 10 menos 10t. Ó, V igual a 10 menos 10t. Montamos aqui. Ok, finalizou. Daqui a gente segue com outra questão importante, que ele está dizendo é o seguinte, ó, uma torneira libera gotas em intervalos iguais de tempo. As gotas abandonam a torneira com velocidade nula. Considere desprezível a resistência do ar. A figura abaixo mostra a representação instantânea das 5 primeiras gotas. Bom, então você percebe que a torneira, aqui as gotas, né? São 5 gotas, 1, 2, 3, 4, 5. E ele dá aqui essas distâncias, né? Essa distância aqui é 2, essa distância aqui é 6 centímetros. Então ele pergunta o seguinte, ó, as distâncias D1 e D2 indicadas valem respectivamente. Então está aqui as alternativas para poder calcular as distâncias D1 e D2. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, ó, pensar que essas gotas estão em queda livre. Em queda livre, elas estão sujeitas à aceleração da gravidade. Por isso que a distância entre as gotas aqui vai cada vez ficando maior, porque a velocidade vai aumentando. Então, para intervalos de tempos iguais, elas vão percorrendo cada vez distâncias maiores, porque elas aceleram na queda, ok? Então, para poder percorrer esses 2 centímetros aqui, precisou de um tempo t. Para percorrer daqui até aqui embaixo, ó, essa distância total, que vai dar 2 mais 6, você precisa aqui de um tempo 2t, né? Tempos iguais. Depois, para poder percorrer a distância lá de cima até aqui embaixo, você vai precisar de 2 mais 6, mais o D1 aqui, ó, para percorrer essa distância toda aqui, você precisa de um tempo 3t. E para poder percorrer a distância lá de cima até lá embaixo, né, levando em conta o D1 e o D2 e esses dois de cima, você precisa de uma distância, você precisa de um tempo 4t, ok? Bom, então, vamos lá então. Como é que a gente resolve isso aqui? Escreve a função horária do espaço, S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Pega o S0 e manda para cá, vai ficar negativo. A velocidade inicial do móvel
As gotas abandonam a torneira com velocidade inicial zero, então V0 igual a zero. A eu não sei, deixo o A aqui e o 2 embaixo, T quadrado. Então vai ficar o quê? Ó, 0 vezes T, vai ficar 0, né? Então vai ficar só meio de A, T ao quadrado. Né? Essa aqui é a fórmula. Com essa fórmula aqui você vai descobrir, né, os tempos. Né? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou chamar o ΔS1 aqui de 2, que é a primeira distância que a gota percorre aqui, ó, 2 centímetros, tá? Ela percorre 2 centímetros nesse tempo T aqui, ó, ok? Na verdade, esse pedaço aqui do desenho não tem, tá? Ó, esse pedaço aqui não existe. E eu que coloquei aqui para ajudar, tá? Ele dá só a torneira com as gotas e as distâncias, o D1 e o D2, essas figuras aqui, ó, não existem, né, no desenho que é fornecido. Eu desenhei aí só para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. Mas enfim, para poder percorrer essa distância de 2 centímetros aqui, ó, 2 centímetros, você precisa de um tempo T. Então, pensando que a distância é 2 centímetros, né, você precisa de um tempo T. Aí o 2 vem para cá multiplicando, o 2 vai dar 4, o A vem dividindo, vai ficar 4 sobre A igual a T quadrado, ou melhor, T quadrado igual a 4 sobre A. Deixa aqui destacado quietinho, que isso aqui vai ser importante para a gente depois seguir com as outras partes. Então, T ao quadrado é igual a 4 sobre A. Deixa quieto aí. Vamos agora para a distância D2. Vamos supor que você não sabe que aqui é 6, tá? Mas eu vou descobrir esse 6 aqui para ver se a fórmula funciona. Você não sabe que a distância aqui é 6, tá? Faz de conta que isso aqui é um x, você não sabe o valor. Então, a distância ΔS2 vai ser o quê? Seria 2 mais esse desconhecido aqui, tá? Faz de conta que você não sabe, chama de x. 2 mais x, ó. 2 mais x. A sobre 2. Aí agora o tempo vai ser o quê? 2t, né? O tempo agora é 2t, ó. 2t. Então, põe o tempo 2t, tudo isso aqui é elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. T ao quadrado, T ao quadrado. Aí você faz o quê? Ó? Pode cortar esse 4 com esse 2, né? Ah, mas antes, olha só, o t quadrado não é igual a 4 sobre A? Ó, troca esse t quadrado aqui em destaque em vermelho por 4 sobre A, ó, 4 sobre A. Você pode cortar o A com A em cima, A embaixo corta, aí 4 vezes 4 é 16, 16 dividido por 2 dá 8, pega esse 2 aqui que é mais, vem pra cá vai ficar menos e vai dar o 6 mesmo ali, ó, esse 6 aqui, ó. Opa, era 6, tinha que ser 6 mesmo, né? Eu calculei que aquele x lá dá 6, então quer dizer que a fórmula funciona. Então a distância aqui é 6, beleza, agora eu vou achar a distância D1, que é o que ele quer. Aí você vem aqui e agora escreve ΔS3, né? A mesma fórmula que essa aqui, ó, a mesma fórmula aqui, só que agora o tempo não é T, o tempo agora é 3T. Para percorrer essa distância total aqui, daqui e aqui, né? Levando em conta o D1, você precisa do ΔS3. Só que aí o tempo é 3t, tudo isso aqui ao quadrado. Vai ficar 3 ao quadrado, que é igual a 9. T quadrado, T quadrado. A distância ΔS3 é o quê? É 2 mais 6 mais D1. Ó, 2 mais 6 mais D1. Pode pôr tudo aqui, ó. 2 mais 6 igual a 8. Aí você faz o quê? 3 ao quadrado, que vai dar 9. T ao quadrado, T quadrado. Lembra que o T quadrado é igual a A sobre 4. Ó, T quadrado é igual a A sobre 4. Ok? Substitui lá, troca. Aí corta o A com A. 9 vezes 4, 36. Aí divide por 2, dá 18. Esse 8 aqui vem para cá, fica menos. A distância D1 deu 10 centímetros. Então ele percorre 10 centímetros daqui e aqui, ó. Falta saber agora quanto que percorre aqui na distância D2. Né? Então o D1 deu 10, ó. A distância D1 deu 10 centímetros. Vamos descobrir agora o valor do D2. De novo, você vem aqui e escreve agora ΔS4, A sobre 2, o tempo ao quadrado, o tempo agora é 4t, né? O tempo é 4t, que vai percorrer tudo. Então você põe aqui 4t, tudo isso aqui ao quadrado. Então 4 ao quadrado é 16, t ao quadrado, t quadrado. O ΔS4 é a soma de tudo, de tudo, né? Ó. É 2 mais 6 mais 10 aqui, mais o D2. Ó. 2 mais 6 mais 10 que eu descobri, que é o D1 aqui, né? Mais o D2. Aí fica A sobre 2, aqui 16t quadrado, troca esse t quadrado por A sobre 4, por 4 sobre A, então t quadrado é igual a 4 sobre A, trocou. Aí você faz o que? Você pode cortar de novo o A com A, fica 4, ó, 16 vezes 4, 64, divide por 2 dá 32.
O 18 mais vem para cá, fica menos, então vai dar 14. E aí você descobriu então que o D1 é 10 e o D2 é 14. Aí você vem aqui e responde aqui, ó, alternativa E. D1 dá 10 e o outro dá 14, porque respectivamente, né, D1 e D2, então 10 e 14. Alternativa E. Então, percebe, a questão aqui não é tão simples assim, tá? Tem que ter algum cuidado aqui para poder resolver. A gente aqui, né, está resolvendo questões aqui, todas elas vão envolver as fórmulas que a gente já trabalhou, né? Que são as funções horárias e a equação de Torricelli. Mas sempre usando as mesmas fórmulas, mas com questões que você tem que pensar um pouquinho. Ok? Valeu!